vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu estarei a fazer uma retrospectiva do meu ano letivo. Eu sei que eu prometi isso durante algum tempo, mas eu realmente precisava de tempo para recolher as informações necessárias, esperar as perguntas que as pessoas teriam sobre o meu ano letivo, para vir aqui esclarecer tudo. O vídeo será dividido em 12 tópicos, que eu colocarei na tela muito antes de falar, e lá no finalzinho eu vou aproveitar para responder algumas circunstâncias mais específicas dos seguintes. Eu sou angolana e sou uma estudante imigrante em Portugal, e na qualidade de uma estudante imigrante eu vou estar aqui para dizer-vos as minhas dificuldades, as diferenças que eu notei de um país para o outro, de um ensino para o outro, e ainda dar alguns conselhos que vão ser muito úteis para quem está aqui ou pretende vir para cá, ou para qualquer um outro país europeu. Como foi o meu primeiro contacto com a escola? O meu primeiro dia de aulas foi um dia tranquilo. Para quem não sabe, eu não comecei a estudar bem no início das aulas. Houveram alguns processos de matrícula, equivalências que me fizeram começar um pouquinho mais tarde. Portanto, o meu primeiro dia de aulas não foi o primeiro dia de aulas que os outros alunos. Quando eu comecei a estudar, já estávamos no meio do primeiro período de aulas, portanto, eu já encontrei os grupos criados, pessoas que já conheciam de outros anos, porque eu estou numa escola secundária. E aqui as escolas secundárias não têm só o secundário. Tem o 7º, 8º, 9º e depois as classes realmente secundárias são 10º, 11º e 12º. Portanto, quando eu cheguei já haviam colegas que conheciam-se desde o 7º ano, então já havia grupos criados e eu fiquei um pouco perdida no início. E também por não conhecer e aumentar num outro contexto foi um pouco difícil, mas passou algum tempo e eu comecei a notar que seria a mesma coisa se em Angola eu tivesse, por exemplo, mudado de escola. Em Angola eu só frequentei 2 escolas na minha vida. Uma que eu estudei desde a iniciação até ao 3º ano e outra do 4º ao 9º, portanto eu me senti um pouco perdida porque todo mundo já se conhecia há bastante tempo, de uma forma que na minha escola já tinha amigos, parecia tudo muito diferente e muito estranho, uma cultura muito diferente, pessoas que falam de forma diferente, agem de forma diferente. Não se preocupem porque realmente vocês mudaram de realidade. Para ser sincera, como eu morava em Angola e a língua oficial de Angola é português, não foi um grande impacto, não foi um choque tão grande no início, porque eu já falava a mesma língua, eu já tinha um pouco de noção de como eram as escolas, porque eu fazia muitas pesquisas sobre, e o tratamento que eu recebi por ser estrangeira, que eu não posso falar muito sobre como foste recebida por ter sido estrangeira. Acredito que por Portugal ser um país que tem recebido muitos imigrantes nos últimos anos, a chegada de alunos de outras nacionalidades, de outros continentes, já tem se tornado algo muito comum. Portanto, eu não me senti desintegrada no início por ser estrangeira, mas sim por ser aluna nova na turma. No início até senti um pouco de diferença no jeito como as aulas eram dadas, como os professores explicavam, mas muito rapidamente eu me adaptei. Acredito que o ensino acolheu-me muito rápido e os professores sempre tiveram lá para tirar todas as dúvidas necessárias. Em momento algum eu senti que eu iria com alguma dúvida para casa e se eu fosse era porque eu queria. Então eu não posso reclamar sobre professores que não tiveram disponíveis para isso ou para aquilo. Eu realmente fui muito bem recebida nesse sentido e foi muito fácil me adaptar. Quando cheguei, uma das coisas que eu também não estava muito habituada era sobre haver dias onde eu tinha aulas durante o dia inteiro e outros que eu tinha só até meio-dia. Em Angola, o mais comum é tu entrar às 8 para a escola e sair às 13, a menos que tu tenhas aula de educação física à tarde ou coisas do género. Já aqui é muito comum tu teres 3 dias na semana, por exemplo, que tu entras às 8 e sais às 5 da tarde, 17, por exemplo. Então isso para mim foi um pouco diferente, mas por um lado eu queria muito experimentar estudar com horários diferentes dos que eu tinha em Angola, então essa parte foi fixe. O curso que eu escolhi foi Ciências e Tecnologia e eu tive 7 disciplinas. Eu fiquei muito espantada com isso porque no 7º, 8º e 9º ano eu tive 14 ou 12 disciplinas, se eu não me engano, muitas, né? E quando eu diminui para 7 eu pensei que vai ser muito fácil. Essa diferença que eu vi não foi propriamente por estar a entrar no ensino português, mas sim por estar a sair da 9ª classe para a 10ª, ou seja, estar a entrar no ensino secundário, estar a entrar no médio. Eu fiquei tipo, eu tinha 13 disciplinas, agora eu vou ter 7. Pois vai ser muito fácil ou vai ser muito difícil, né? Por ter poucas disciplinas e elas serem todas muito mais complexas ou aprofundarem cada vez mais matemática, português, inglês, filosofia, biologia, geologia, físico-química, educação física. Eu escolhi o curso de Ciências e Tecnologias porque eu gostaria de ingressar na área da engenharia informática. E o curso de Ciências e Tecnologias, além de não ser o que leva diretamente para esse caminho, é o curso mais amplo do ensino secundário, até conhecido como o mais difícil. Quando eu entrei para a escola, entrei no curso de
socioeconómicas, porque não havia vagas para o meu curso. Eu já estava toda desanimada, tanto é que há alguns blogs aqui no meu canal, se vocês forem ver, que eu falei sobre isso. No início eu fiquei com muito medo de não conseguir trocar e depois ter de repetir ou desanimar e já nem querer seguir a engenharia informática, mas deu tudo certo, graças a Deus eu consegui mudar antes do primeiro período terminar, porque se tu estiveres num curso, tu podes mudar de curso até o primeiro período. Se passar o primeiro período, tu ficas naquele curso durante o ano todo. Então eu estava com muito medo de não conseguir trocar, mas eu consegui. E quando eu disse que eu queria trocar de curso, todo mundo estava a dizer: esse curso é o mais complicado do ensino secundário, tens a certeza que queres? Eu fiquei tipo, se não me conhecer. Uma das coisas que eu mais gostei na minha experiência toda durante o ano letivo foi desafiar a mim mesma. Em alguns momentos foi eu senti muito medo de não conseguir chegar lá, mas noutros momentos eu gostei de estar no perigo de ter de dar mais de mim. Eu acho que eu gosto de coisas que desafiam-me. Então quando disseram que era o curso mais difícil de secundária, eu falei: olha, vai ser complicado, falei isso para mim mesmo. Vai ser complicado, mas eu vou conseguir. Então esse é o curso que eu estou. Ciências e Tecnologias é um curso que, comparado ao ensino de Angola, pode ser ciências físicas e biológicas. Tem saídas muito amplas, tanto é que a maior parte dos meus colegas querem seguir a área da medicina, saúde, enfermagem, tudo isso. E eu acho que só mais 2 colegas que ingressar na área das engenharias, portanto aconselho muito a fazerem esse curso. É difícil, mas é bom. Principalmente se tu fores uma pessoa que gosta muito de cálculos como eu, vai ser difícil, vai chegar momentos que tu vais te sentir muito desafiado porque a matemática, a física e a química não vão ser de brincadeira. Eu sou a primeira pessoa a dizer que eu amo matemática desde a 7ª classe, na verdade desde sempre que eu estudei, mas quando eu comecei o 10º ano aqui, eu não deixei de gostar de matemática, porém comecei a criar uns traumas porque foi muito difícil. E também, né, em Angola estou habituada a ter média 17 na matemática. Para vocês verem, eu vim para cá e tive tanta negativa no início que eu pensei que eu tinha esquecido tudo. Mas depois foi tudo melhorando e eu posso dizer que no início as notas me desmotivaram muito. Eu pensei que eu tinha esquecido tudo, que eu tinha ficado burra, mas naquele momento eu esqueci que eu era uma nova aluna, num novo ensino, num novo ciclo acadêmico. Portanto, eu depois fui metendo na minha cabeça que tudo seria ao seu tempo. E hoje eu posso dizer que eu estou muito melhor a matemática. Consegui ter notas altas no final do ano, só para vocês verem. Então, a matemática vai ser difícil, mas se vocês se esforçarem, vocês vão conseguir. Quais cursos de ensino secundário de Portugal oferece? Eu queria destacar esse ponto no meu vídeo, porque além de estar a falar da minha retrospectiva de ano letivo em Portugal, eu sei que há muita gente que me segue que não vai fazer exatamente o mesmo curso que eu, quer seguir outros cursos. E os cursos que o ensino secundário daqui de Portugal oferece estão divididos em 2 categorias: os humanísticos científicos e os profissionais. Nos humanísticos científicos nós temos ciências e tecnologias, artes visuais, línguas e humanidades e socioeconômico. Nos cursos profissionais temos informática, proteção civil, saúde. Geralmente os cursos profissionais são mais aconselhados para aquelas pessoas que querem se especializar e já começar a trabalhar naquela área. E os cursos humanísticos científicos são para quem quer fazer mestrado, universidade, ter um diploma e posteriormente trabalhar na área, mas não com tanta urgência. Ou seja, nos cursos profissionais tu aprendes a fazer a coisa, tu já pões a mão na massa, e os cursos humanísticos científicos são mais teóricos a princípio. Obviamente tu vais ter muitas atividades de campo durante o ano, tu vais ter visitas de estudo, também vais estar em contacto, aulas de laboratório, física, química, só que os cursos profissionais vão a fundo mesmo. Já podes começar a estagiar no 12º ano, então essas são as maiores diferenças entre esses 2 cursos, porém tu chegas lá com qualquer um dos 2, mas depende de como queres que seja o processo. Acho que a principal dificuldade que eu enfrentei foi a das avaliações. As avaliações cá em Portugal não são como em Angola, que é um tempo definido para provas do professor e depois provas finais e etc. Os professores só vêm e marcam. E por um lado isto até é bom, eu gostei desse método de avaliação, porque tu não ficas sobrecarregado. Nós nunca tivemos mais de 3 testes numa semana e isso é muito bom, porque aí tu não tens de estar com a cabeça nisso, naquilo, não. Tu tens tempo para dedicar-te àquelas 6 disciplinas naquela semana e na outra semana dedicar-te a outras coisas. Se tu não tiveres equilíbrio entre o estudo e o descanso, tu nunca vais conseguir ser um bom aluno no ensino português. Em Angola, por exemplo, tu descansas o trimestre todo, quase, e sabes que lá, mais pro final, tu tens as provas de professor, as avaliações das provas finais, então tu consegues relaxar mais. No ensino português tu não tens muito tempo de descanso. Embora no final do ano eu tenha ficado um pouquinho tipo, vamos descansar um pouquinho mais, eu acredito que é muito importante tu teres um cronograma de estudo para conseguires levar a tua vida pessoal, a tua vida social
a tua vida académica, estudantil, bem. Não tive dificuldades com a língua porque eu falo português. Acho que havia momentos, por exemplo, no intervalo, eu ficava a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Se eu estivesse na minha escola com meus amigos, era tudo muito mais fácil, estava no intervalo, desabafávamos e tudo mais, mas com o momento que eu me senti mesmo à toa. Eu olhava para os outros, todo mundo com seu amigo, com a sua amiga, eu ficava assim um pouco desnorteada. Às vezes eu só queria ter uma companhia aí durante o intervalo, ter alguém que já quisesse fazer dupla comigo numa aula de educação física, alguém que já quisesse fazer dupla de trabalho comigo, e não havia isso. Então isso foi uma dificuldade que eu enfrentei no início do ano, só que depois, né, foi como foi, as pessoas foram me conhecendo, já haviam pessoas que me convidavam para fazer parte dos grupos e tudo mais. Eu acredito que de um modo geral eu não posso reclamar, porque o meu ano letivo foi realmente tranquilo, não tive muitas dificuldades, na verdade todas que eu tive consegui superar muito rápido. Em Angola eu estudava num colégio e aqui em Portugal eu estudo numa escola estatal. Portanto, fazer uma comparação entre as duas escolas seria um pouco desproporcional, porque um colégio não é a mesma coisa que uma escola estatal. Dizer que eu estudava num colégio onde havia muitas regras relacionadas ao vestuário, havia regras relacionadas ao uso de telemóveis, havia regras relacionadas à entrada e saída dos alunos, né? Era bem rigoroso. Já que em Portugal tu não precisas de usar um uniforme, talvez nos colégios sim, mas nas escolas estatais não. Tu vestes como quiseres, obviamente, né? Também há o censo, também há aquela coisa de educação, no recinto escolar, lugar. Então acho que é bem mais liberal, os telemóveis podem ser utilizados em todo lugar da escola. Não digo que eu sou apologista 100% disso. Eu trouxe aqui um pouco dos meus manuais para vocês verem, matemática, são 3 volumes no caso, 1, 2, 3, química, física, biologia. Na verdade tenho mais 3, que é geologia, filosofia, inglês e português, só que esses manuais nós tivemos de devolver, nós só ficamos com ele. No próximo ano eu estarei em classe de exames, mas esses manuais foram disponibilizados pela escola e ainda há outros. Antes de dizer isso, primeiro eu tinha de vos deixar a par de como eu era como estudante em Angola. Em Angola eu fui uma boa estudante desde sempre, desde o ensino básico, desde a iniciação até o 9º ano. Eu tive sempre no quadro de honra, notas altíssimas, e eu me habituei a isso. Quando eu cheguei para cá, eu estava com um pouco de medo de não ser igual, porém também confiante. Mas quando eu comecei mesmo a estudar, eu comecei a pensar, será que eu esqueci tudo? Depois eu tive aquela mudança, não consegui entrar no início do ano. Pro curso que eu fiquei, né, que foi o que eu terminei em Ciências e Tecnologias, eu entrei no 2º trimestre, então eu perdi um trimestre completo de aulas, avaliações, coisas que podiam ter me ajudado, eu não consegui, mas eu posso dizer que eu terminei bem o ano, porque eu consegui passar direto a tudo, sem nenhuma negativa, com médias bem altas em certas disciplinas, então acho que não posso reclamar da forma como o ano terminou. Eu creio que o próximo ano vai ser bem melhor, dependendo de mim mesma, se eu estudar, se eu me esforçar, porque vai ser uma classe de exames, né? Mas comparando o início do meu ano e o final do meu ano, eu posso dizer que eu terminei muito bem, melhor até do que eu achei. Tudo dependeu de mim mesma, do meu esforço. Eu sou cristã e eu acredito que Deus esteve comigo também. Só que às vezes o nosso erro é só ter fé, é só ter crença e não agirmos. Então eu orei, eu acreditei, mas acima de tudo eu estudei, eu me esforcei, eu olhei para as minhas debilidades e passei a... Papá, como é que se diz? Quando uma pessoa, tipo, eu olhei para as minhas debilidades e passei a apertar mais nelas, mas eu vou ter mais fim. Mas é superar, e tudo superar. Mas tipo, vamos superar, eu tenho muitas disciplinas, mas eu tenho mais dificuldade na biologia e matemática. Então nessas 2 disciplinas eu fiz. Engajar, empenhar mais. Ok. Empenhar mais nas disciplinas. Não tinha maiores dificuldades. Houveram disciplinas que desde o início foram fáceis para mim, português, inglês, mas houveram outras que eu tive de me empenhar muito mais, fazer um esforço fora do normal, porque eu estava naquelas condições, da aluna que chegou depois e tudo mais, e ninguém olharia para mim e diria, vais passar sem estudar porque entraste depois. As pessoas não fariam isso, portanto, eu acredito que eu terminei muito bem. Podia ter terminado melhor, podia, mas foi bom. Primeiro conselho, não te compares. Não te compares a quem já nasceu aqui, a quem está a ter notas muito altas, porque a comparação vai acabar contigo, tu vais deixar de acreditar em ti mesmo. Olha para ti mesmo, pensa no teu percurso, pensa que as tuas circunstâncias são muito diferentes das circunstâncias dessa pessoa e é o melhor que tu podes fazer, realmente. Toma as tuas decisões da forma mais tranquila e segura para ti. Não digo que tu não tens de ouvir conselhos de ninguém, não tens de ouvir dicas que as pessoas possam dar, tens de ouvir,
Mas se tu des muita atenção para o que as pessoas estão a pensar, tu vais esquecer do verdadeiro foco, que é estudar e aprender. Porque às vezes nós estamos tão preocupados em já ser conhecidos e já ter boas notas que esquecemos que, na verdade, o percurso de um estudante é para ele ir adquirindo conhecimento para poder desempenhar a profissão que ele deseja no futuro. O segundo conselho que eu daria seria: não cabulem ou não copiem. Eu digo isso porque quando eu cheguei aqui eu pensava que em Portugal isso era algo muito controlado, muito rígido. As pessoas cabulam muito. E apesar de parecer que 1 em 100 estudantes que não concordam com essa prática de cabular e copiar, eu acho que isso é muito, muito mau. Porque quanto mais nós copiamos, quanto mais nós cabulamos, nós perdemos a capacidade de fazer por nós mesmos. Eu sei que hoje em dia há muitos mecanismos que ajudam-nos a entender melhor as matérias e tudo mais. Eu estudo com a ajuda de ChatGPT e de inteligências artificiais que possam nos esclarecer. Só que a partir do momento que nós deixamos de fazer para que a inteligência artificial faça, nós estamos a dizer: olha, fica com o meu lugar, eu vou ser inútil, eu não vou servir para nada. E estamos a tornar o nosso certificado algo sem valor. Então pode ser difícil. Eu sei que muita gente vai pensar: mas eu não cabular porque senão eu não passo de ano. Tá bom, passas de ano, mas aquele ano vai ser nulo para ti, porque não vai valer de nada tu dizeres que estás no 11º ano, sendo que o teu conhecimento nem é compatível ao 8º ano, porque passaste todo o tempo a copiar. Então, esse é um apelo: por mais difícil que se torne, estudem mesmo, aprendam mesmo. Mais vale teres um 10, um 11, que seja justo, do que teres um 18, um 19, e todo mundo está a bater palmas, todo mundo está a dizer: olha, parabéns, não sei o quê, mas tu não sabes metade daquilo que escreveste. É triste. E o terceiro seria: foca no que tu vieste fazer. Não dá uma fazer turismo pela escola. Os teus pais, as pessoas que te colocaram nesse novo contexto, querem te dar uma nova oportunidade. Então, não desperdices, porque há muita gente que queria estar no teu lugar. Olha sempre para aquilo como uma oportunidade de crescer, como uma oportunidade de se ingrar na vida. Com certeza, se tu te concentrares agora, no futuro vais poder rir muito, brincar muito. E eu não estou a dizer sobre nunca desfrutar da vida. Tu tens de ter saúde mental, tens de te divertir, tens de fazer outras coisas sem ser diretamente relacionado ao estudo. Porém, o teu principal foco tem de ser o teu estudo. Como por exemplo os laboratórios que oferecem todos os materiais, a certeza de que tu não estás a estudar em vão, que tu estás realmente a traçar um caminho. Ou seja, às vezes é um pouquinho desmotivante estudar e não saber se vais conseguir dar sequência àquele sonho, né? Mas eu senti que um dia vai valer a pena todo o esforço que eu tenho agora. A boa organização também, é um ensino muito, muito organizado. Eles não deixam que nenhum aluno fique fora do ensino, simplesmente porque não tem vagas. As vagas são arranjadas. Então tudo isso foram vantagens desde o início e me sinto muito grata por poder estar nesse ensino. Sobre o lado emocional, sobre estar longe da família. Então, sendo que eu nasci em Angola e vivi em Angola até os meus 15 anos, era inevitável que eu dissesse que não tenho saudades de meus amigos, família, do país em si. A forma de ser dos angolanos, eu não posso dizer que eu não senti saudades. Pelo menos nunca perdi o contato com meus amigos e família. Até hoje, mesmo estando cá, acho que as pessoas com quem eu mais falo, ou o motivo que me faz usar mais as redes sociais é para falar com meus familiares, meus amigos. E encontrei também muitos angolanos aqui, então nunca me senti completamente longe de casa. Tive a vantagem de estar com meu pai, minha mãe e minhas irmãs aqui. Não me sinto tão desconectada de Angola, ou seja, da minha casa. E antes mesmo de terminar todo o vídeo, outro vídeo na minha conta, se vocês forem rolando, onde eu respondi perguntas sobre a documentação para estudar em Portugal e tudo mais. Vocês forem para lá, tem um guia, vocês vão entender tudo. Eu expliquei de forma clara para que vocês consigam facilmente entender. Antes de terminar o vídeo, eu vou responder a uma mensagem, a uma pergunta, pode ser que seja a vossa também. Sou de Ciências Econômicas e Sociais, mas queria mudar para Ciências e Tecnologia. Acho que é de Cabo Verde. As minhas disciplinas são Português, Inglês, Francês, TIC, Educação Física, Filosofia, Economia A, Matemática A, Gestão Empresarial e Financeira, História Econômica e Social. Tenho uma ideia de 6,5. No caso de queremos mudar um curso que existe no nosso país para um curso de ensino português, mas que não seja exatamente o mesmo, há as equivalências. Quando nós temos, por exemplo, todas as disciplinas iguais, fazemos a equivalência daquelas disciplinas, e se porventura faltar uma ou outra, ou nós repetimos aquela disciplina mesmo transitando de ano, só para poder completar aquele ano de escolaridade. Por exemplo, no curso de Ciências e Tecnologia, disciplinas obrigatórias ou específicas são Biologia, Geologia e Físico-Química. Não tendo essas duas, quem sabe haja sim a chance de refazê-las, mas também pode ser que, por serem as duas principais, seja eliminado e não consiga, no caso, entrar nesse primeiro ano, mas com uma média de 16,5, é bem provável que só tenha de repetir. Oi Karina, tudo bem?
queria te perguntar uma coisa que está deixando preocupada. Meus pais disseram-me que, mesmo já estando a iniciar a 11ª classe, posso ter que repetir a 9ª classe quando chegar a Portugal. Minha média geral até agora é 14, mas não sei se isso vai ajudar. Não sei muito bem como funciona aí e queria saber se é comum acontecer nas escolas. Será que podes me ajudar a entender melhor essa situação? Ficaria muito grata pela tua opinião, porque estou um pouco perdida com tudo isso. Muito obrigada. Sendo que ela vai entrar para o 11º ano, em nenhum caso mandariam ela repetir o 9º, porque ela tem uma boa média. Ela só teria talvez de voltar para o 10º para fazer um curso com todas as disciplinas, mas se tiver feito um curso no 10º ano com disciplinas compatíveis às do 10º ano de Portugal, então é só fazer a equivalência de todas elas. Se tiver equivalências positivas, passem todas, e se tiver uma ou duas que não são iguais, não são equivalentes, tem de repetir. Espero ter conseguido esclarecer esse tópico, porque eu também tinha muito medo de repetir. Embora quando eu estive em Angola, estive na 9ª classe e aqui vim para a 10ª e não estava num curso e tive de mudar para o outro, eu também fiquei com medo de ter de repetir a 9ª classe ou de voltar para a 7ª, simplesmente porque não fiz estes níveis académicos em Portugal, mas não aconteceu isso porque as minhas equivalências eram positivas. E por fim, agradecer a todo mundo que ficou desse lado do vídeo. Espero que de verdade as minhas experiências sirvam como guias para vocês, uma vez que anteriormente eu pesquisava muitos vídeos de pessoas a explicarem as suas experiências. Eu espero que esse vídeo chegue exatamente para pessoas que querem e procuram conteúdo assim. Eu gravo muitos vídeos na minha conta relacionados à minha imigração para Portugal. Estou sendo muito ativa nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, para responder mensagens. E lembra-te que é possível sim, com dificuldades, eu sou a prova disso. Um beijo para todos vocês e que a graça de Deus seja com todos vós.